Vozes da Acapela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Muito bem, nós estamos hoje com o nosso podcast Vozes a Capela e nós estamos com um convidado maravilhoso, mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero apresentar para você o meu parceiro, que também é um entrevistador, Charles Cruz. Olá, Charles. Olá, G, que prazer estar com você aqui no Vozes da Capela e ainda mais com esse ilustre homem aqui, Cláudio Serafim. Exatamente, né? Começamos esse podcast com chave de ouro, nosso querido Cláudio Serafim. Aí, o povo lá em casa, o povo que está nos assistindo, de repente pergunta: quem é Cláudio Serafim? Fala pra gente. Olá, Cláudio. Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, para onde você estiver, que seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Primeiro, estou honrado de estar aqui, né? De estar com vocês aqui, ser o primeiro dessa lista é um negócio, uma seriedade aqui. E eu sou um grande admirador do seu trabalho, viu, Cláudio? Sou seu fã. Obrigado. Eu sou o Cláudio, filho da Maria Serafim, filho do Antônio Floriano. Para quem não sabe, gente, Maria Serafim foi uma grande educadora na cidade de Pedro Leopoldo. Foi. E sou irmão de Carla, Daia, quem não conhece aí é a Sodara, mas a gente chama de Daia, tá? E da Carol Floriano. Sou casado com a Ilsenara, maestrina, pai de Daniel e de João. E músico, né? A parte mais fácil, eu sou músico. O resto é tudo difícil, mas essa parte que é mais fácil. Músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e dou aula na UENG também, de música também. Qual instrumento que você toca na orquestra? Eu toco trompete. Muita força pro sopro? Quando toca errado, sim. Quando toca certo, não tem. Quando toca certo, com técnica, a gente dá uma compensada, dá para fazer legal. Então, o segredo é tocar certo. O negócio é tocar certo. E esse não é o seu problema. Não, até que não. Graças a Deus. Se fosse, eu não estava sentado aqui, né? O interessante é que tocar certo em tudo dá certo, né? Em tudo dá certo. A gente precisa sempre tocar certo na vida, tocar certo nos relacionamentos. Com certeza. Assim. E tocar certo também, o instrumento diminui a força. Muito bem, então você toca trompete na orquestra há quantos anos na orquestra? 26 anos. E toca na cachoeira também, né? Também. Não, mas aí é mais grande. antigo. Aí eu comecei na banda. Na Cachoeira Grande, foi 82. Eu estava com 9 anos de idade quando a gente começou na banda, eu e minhas irmãs. Uhum. E a gente começou a estudar lá com o maestro evangelista. E aí, a trajetória de 82 até agora, nem um mês direito assim, sem tocar. Tocando direto. Rapaz. Pois é, e essa sua trajetória musical, essa sua história com a música, parece que passou realmente por vários segmentos, vários grupos. Fala um pouco pra gente disso. Hoje, a gente que está na música, você que vai se aperfeiçoando, estou falando do músico profissional, não aquele músico que toca porque gosta só e tal. Uhum. A gente vai filtrando coisas, né? Mas para filtrar essas coisas, eu tenho que passar por elas. Então, eu comecei na banda aqui e fui estudar em Belo Horizonte em 1990, eu fui para o curso de formação na UFMG. Não tinha nem nascido ainda, Cláudio. Né? Eu também não. Eu fui antes de nascer. Bom, eu vou ficar calada, que é melhor. E aí, chegando lá, eu sempre tive muita facilidade, numa certa especialidade do trompete, tocar as notas agudas. O que é muito desejado na música popular. Uhum. Então, por causa dessa facilidade, eu fui chamado para tocar em algumas coisas em Belo Horizonte. Dentre elas, eu toquei numa banda chamada Omeriá. Sim, já ouvi. Né, que tocava banda de reggae, tinha uma propaganda da Rede Minas, da Rede Globo Minas, que usava uma abertura dela. Toquei no Jota Quest. Rapaz, eu vi lá, eu não sabia que você tinha tocado com o Jota. Eu sou fã do Jota Quest, cara. Toquei você 2 anos no Jota Quest. Você tocou na mesma época do Thales? Não, eu toquei antes, quando eu saí do Jota Quest, o Thales chegou. Né? Assim, eu já fui no show do Thales, do Jota Quest, já fui em 2. Pois é, eu toquei com eles lá esse tempo. Aqui em Pedro Leopoldo, não vou nem falar o que eu já toquei aqui. Eu já toquei no Outubro Vermelho, Quinta Avenida, Defuntos. Se eu não falar do Defuntos, eles até cancelam o podcast.
Toquei festival de música que teve aqui, até com a Luciene, que é hoje a nossa companheira na capela. Você já tinha tocado com ela? Já. Ah. Eu fiz um arranjo da música dela uma certa feita lá, de um concurso, e a gente passou, fomos classificados. E fui tocando. Na UFMG tinha Big Band, eu sou o primeiro trompete da Gerais Big Band, foi criado pelo professor Paulo Lacerda. O que é o quê? Como é que é? Big Band. O que é? Na verdade, Grande banda? a grande banda, que é aquela orquestra de jazz tradicional. Uhum. Você vai ter 5 trompetes, 4 trombones, 5 saxofones, piano, baixo, bateria. Às vezes você tem uma guitarra, você vai ter algum cantor, eventualmente, e tal. São formações que a gente vamos chamar de sinfônicas. Porque você tem uma big band, você tem orquestra, você tem a banda, você tem conjuntos menores, orquestra de câmara. Eu já toquei isso tudo. Tudo que você pensar nesse leque aqui eu já fiz. Hoje, e ele já foi professor de uma ex-aluna minha, que foi minha aluna de teologia na faculdade, e foi aluna dele, depois que ela fez faculdade com a gente, foi aluna dele. A vida nos apresenta umas coincidências legais, né? E foi aluna dele lá na UENG. Lá na UENG. Esse camarada também é professor na Universidade Estadual de Minas Gerais. Formam músicos, então, Tentar, a gente tenta. Deixa eu pensar esse assunto, ele é um pouco polêmico, mas hoje em dia está muito complicado formar músico. Por quê? A gente, com a evolução das tecnologias, aquela relação que havia antigamente de pupilato, né? Tinha um mestre e um pupilo. Sim. Esse pupilo ia repetir a escola do mestre, ia dar seguimento nela. Hoje isso não existe mais. Isso é muito raro hoje em dia. Nas academias, sem chance. Às vezes você tem um aluno que é particular. E essa menina, esse cara, eles vão seguir e vão ser aqueles que vão, como é que eu vou falar? Disseminar a sua ideia. Então, esse aluno particular, ele ainda tem aquela mentalidade de mestre e pupilo. Sim. E por que não existe mais essa mentalidade de mestre na sua avaliação? Falta de interesse? O que acontece? Não, eu acho mestre e pupilo. Eu penso que é o excesso de informação que a gente tem por causa do advento da internet. Dr. Google resolve. Dr. Google resolve, exatamente. Então tem muito tutorial na internet, aula de instrumento na internet, aula de teoria na internet. Então a coisa foi deixando de ser pessoal. Então ele passou a ser um pupilo de vários mestres. Ou seja, ele não é pupilo de ninguém. Ele acaba não sendo de ninguém. Ele não é pupilo de ninguém. Então por isso que a gente hoje tem tanta gente assim, muito talentosa, mas com pouquíssima formação. Isso dá muito pau na cultura geral da escola. E interessante que a gente tem essa dificuldade hoje em todos os setores, em todos os segmentos. Sim. Né? Essa falta de querer aprender e achar assim, eu sei. Né? Igual menino, né? Não pode deixar que eu sei. E isso a gente vê em todos os segmentos, todos os setores, Sim. as pessoas falando da falta de mão de obra, falta de profissionais competentes, enfim. Então, nós estamos diante, talvez, de um problema. É um problema geral da sociedade hoje. Eu não tenho dúvida disso. E a sociedade não está conseguindo enxergar isso? Qual que é a sua perspectiva? O Charles, na verdade, assim, a gente só tem melhoras no fornecimento de algo quando tem mais demanda e uma demanda de mais qualidade. Se você não tem um público que está bem formado para consumir, no caso da música, para consumir uma música melhor, a música também não evolui. E nós estamos com um problema interessante, que é o problema da inteligência artificial. Que hoje está trazendo tudo pronto, né? Eu não tenho problema com a IA. Eu também não. Né? Eu tenho problema com a forma como está sendo usada. Não, eu tenho problema com a B. Eu ia falar agora. Mas eu tenho problema não é com a inteligência artificial. A gente tem que ter problema com a burrice natural. Tá, e esse que é o problema hoje. Porque a IA é uma ferramenta. A gente usa de acordo com o que está aqui. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão parando de trabalhar sua própria personalidade, sua mente, sua formação, sua capacitação e confiando num computador que outra pessoa fez. Num programa, num algoritmo que alguém fez para ele. Em outras palavras, eu acho que as pessoas estão perdendo a identidade. Né? Muito. E aí, com relação a essa falta de
qualificação profissional, vamos Sim. dizer assim, que eu estou abrangendo todas as áreas, mas aí falando especificamente da música e do ensino, aí eu vou puxar para o outro lado. Falamos de pupilos que não querem ser conduzidos. E os condutores e os mestres, eles estão preparados também para formar gente bacana? O G, eu vi esses dias num podcast, inclusive, um rapaz comentando assim que a minha geração, até 50, até 60 anos, nós somos a geração mais bruta que já existiu. Porque a gente veio completamente de biblioteca e passamos por uma transição digital. Uhum, Meu filho, que está com 21 anos, já nasceu digital. sim. Ele já nasceu com o celular na mão, essas coisas. Lá em casa não, porque a gente não deixou. E a gente Tem limite. atrasou, tem que ter um certo limite. E a gente também já não tem tanto esse controle. Os professores que hoje estão se aposentando, eles perderam esse timing. A gente perdeu, a minha geração perdeu essa coisa da transição para o digital. Essa ligação, né? A gente não soube fazer essa ponte. Uhum. E Tanto aí, é que a gente percebe nas escolas, por exemplo, Uhum. eu como educador, que alguns professores, ou talvez a maioria dos professores, mal sabem ligar o computador, uhum, enquanto os meninos estão lá na frente. Então, existe uma distância muito grande, né? né? Exatamente. E como eu pergunto agora pelos professores, da questão pelos mestres, nós vamos parar de ter mestres muito em breve. Isso vai acabar. E como que vai ficar o ensino? Superficial. Essa é superficial, rasíssimo. Nós vamos ser muito especialistas. Eu acho que nós vamos parar de ter o conhecimento e mais informação, porque São vejo duas uma coisas diferentes. São duas coisas. Nós vamos ter muita informação, pouca formação. Uhum. Hoje eu estou horrorizado. Nós temos médicos fazendo conclusão de curso usando o ChatGPT. E a Nada sua contra o ChatGPT, mas ele faz um trabalho inteiro ali e entrega. E a avaliação saiu agora há pouco das faculdades de algumas de Sim. medicina, Baixíssimo. baixíssima, né? E aí a gente precisa pensar o seguinte: eu vou consultar com esse médico. Que está cuidando de vida, Ele está né? cuidando da vida. Ele não está cuidando de um computador. Uhum. O músico hoje, eu ainda sou muito contra, eu tenho minha argumentação contra, eu sou contra o ensino à distância de instrumento. Uhum. Por uma razão muito simples. O aluno pode mandar o que ele quiser para mim. Ele toca, tem um programa que filtra, Sim. corrige. Sim. Eu não sei se a índole do aluno é correta para o uso da ferramenta. Uhum. Eu não sou contra a ferramenta em si, eu não tenho nada contra a ferramenta tecnológica. Mas deixa eu colocar uma pimentinha nisso aí. Né? Vamos lá. Não estou discordando de você, mas na hora H ele vai ter que mostrar o profissionalismo. E ali vai ser o filtro da contratação. Se caso for da contratação... Ele vai passar fome. Uhum. Pronto, já respondeu. Ele vai passar Nem fome. concluiu. Ô, Charles, é muito interessante, eu falo isso com todos os meus alunos. Você tem 4 anos em que você é promessa da nação. Você está estudando na faculdade, nossa, eu sou o futuro da nação. O dia que você pega o diploma, você se torna problema social. Uhum. Então, muitos desses alunos hoje, que estão nessa formação rasa, em que o professor não pode apertar o aluno, não pode criticar o aluno, no bom sentido da crítica, a crítica mesmo, não é apontar defeitos, o que também faz parte, mas hoje nós não podemos apontar defeito, que a pessoa se ofende muito rápido. Mas quando eu comecei a estudar, meu professor falava assim, isso aqui está muito ruim, isso aqui está horrível. Meu professor nos Estados Unidos, o professor Trinkle, um dia eu tinha estudado a matéria errada. Presta atenção, não é que eu não estudei. Eu estudei a peça errada. Em 2 minutos de aula, ele me mandou embora, tirou da sala. O Trinco te trincou. Me trincou todo. E eu cheguei na minha sala de estudo e fui chorar. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. E eu nunca mais cheguei sem ter estudado a peça. E ao mesmo tempo se sujeitou àquela disciplina dele ali. Com certeza, gente. Hoje nós estamos com uma mentalidade, força, em uma formação muito rápida de ambientes dos sonhos. Então, aproveitando, o Cláudio e Gi, que ele está falando sobre essa questão de educação, nós discutimos, né, durante
praticamente um ano, eu acho que foi até um ano ou ano. mais, um pouquinho, antes de formar a Capela, que é a Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes. E foi muito discutido sobre isso, essa é uma bandeira que você tem levantado muito, Sempre. e eu acho que a Capela pode contribuir com isso. O que você acha? Pode, se a gente ignorar alguns fatores. Eu já discuti isso várias vezes nas reuniões da capela. Antes de você continuar respondendo essa pergunta, que ele já deu uma definição, mas conta para os nossos telespectadores o que é a capela? Uma associação de gente muito interessada em desenvolver a cultura. Principalmente de Pedro Leopoldo, né? A gente pode depois cruzar fronteiras, mas isso é desejável que aconteça. A ideia precisa, se for uma ideia que der certo, que for boa, eu acho que ela precisa andar. Uhum. E ela começou, na verdade, com o Charles. Mas E o nome foi você que escolheu. Não fui eu, mas foi uma... Gente, nós estamos vendo aqui que tem uma rasgação de seda, né? Mas é porque esse não foi uma doideira minha, então deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu explico o nome. E aí o Charles tinha essa ideia de formar essa comunidade de pessoas interessadas em cultura e procurou o Aloysio aqui, né? E o Eduardo aqui na faculdade, na Fundação Pedro Leopoldo. Eles toparam a ideia e o Charles começou a buscar pessoas. E nós não estávamos na lista. Quem indicou a gente foi o Carlitos. O Carlito. Que é secretário Carlitos, falou assim: você não pode começar esse trabalho sem conhecer o Cláudio e a Ilse. Foi mesmo. E aí o Charles nos convidou para a reunião junto com a Ellen, né? E nós chegamos lá e eu falei assim: não, isso aqui vai ficar bom demais. Porque eu tinha a ideia de algo parecido e nunca tinha formatado. Eu sou muito bom de ter ideia e péssimo em botar no papel. E o Charles chegou com as ideias todas no papel. Eu falei: mas isso aqui que eu acredito, né? E essa associação foi criada para fomentar o ensino, fomentar a produção local de cultura. Né? Apesar dela chamar Artes e Letras, eu coloquei tudo num balaio só aqui, porque eu não acredito que exista uma produção de letras sem uma visão artística. Eu estava começando esses dias, houve um retiro que meus filhos estavam e eu fui um dos coordenadores, e veio um palestrante. E ele foi falar da música atual. Muito interessante, que isso tem a ver com a capela. Ele falou assim: por que as pessoas hoje decoram música e não sabem o que está cantando? Porque não tem mais arte na música. Ela foi perdendo arte. Então, aquilo que os cantores falavam, eu gosto muito de citar Pixinguinha. Pixinguinha tem, para mim, a música mais maravilhosa que fala de mulheres de sempre, que é Rosa. A gente pensar que Pixinguinha cantava assim: tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada. Olha como é que eles... Hoje, um dia, se eu cantar isso pra uma moça que eu quisesse namorar, ela me mandar embora, que ela acha que eu tô xingando. Mas você canta isso pra Ilse? Mas de vez em quando a gente, né? Naquele interesse a gente fala as coisas e tal. Toca? Opa, eu tocar essa música é muito complicado, é difícil demais. Tem uma versão da Marisa Monte dela que vale a pena ver. Marisa Monte, eu Nossa, costumo dizer que Marisa Monte, se cantar Tirei Pau no Gato, vai Fica ficar bonito. bonito e vai fazer sucesso. Exatamente. E aí a gente foi dessa arte, para declarar a beleza, para chamar a mulher de cachorra, de vaca. E ela sair feliz. E a demanda, eu estava falando mais cedo anteriormente sobre a demanda, o nível da demanda foi rebaixado. Então a produção se adequou. Qualquer coisa serve. Aliás, não é qualquer coisa, é lixo. Em alguns aspectos, muito lixo. Eu não sou contra nenhum estilo musical. Sim. Eu sou contra o que ele transmite. Sim. Ok? Então, deixa bem claro. Essa definição é maravilhosa. Tem pessoas que falam: a música é isso, a música daquilo, a música... Não é, é o que eles estão fazendo da música. Da música. Né? Se a gente pensar que no teatro grego, enquanto a peça era encenada, havia um acompanhamento musical para que aquela letra fizesse sentido para o público. Os gregos já pensavam isso há quantos anos? 5.000 anos atrás. Hoje a gente não pensa nisso. A gente não tem essa relação artística com as coisas mais. Isso está acabando, infelizmente. Nós estamos desperdiçando conhecimento que eles não tinham e que hoje nós temos. Eles usavam e nós não usávamos. Nós estamos na contramão. Eles sabiam sobre BPMs, frequências. Não, eles não sabiam dessas coisas. Apesar de haviam cálculos, né? Já tinham cálculos naquela época para isso, mas não tinha essa facilidade que tem hoje. Mas voltando à capela, a gente tentou
formatá-la de um jeito em que ela abrangesse todas as linguagens musicais, artísticas, de qualquer natureza que elas vierem, literárias, culinária. A gente tem falado nisso, né? Que hoje em dia tem a arte culinária. Sim, sim. E é uma coisa que eu te confesso que é a minha paixão. Se eu né? sei que você é apaixonada com isso, faz um pão que é um negócio do outro Tem mundo. que experimentar desse pão. Gê. Pois é. Mas é uma coisa maravilhosa. Então, Gê, assim, e Charles, essa capela, a gente está buscando um olhar mais humano, parece pleonasmo que eu vou dizer, humano sobre as pessoas. A gente entrou nós temos muita técnica hoje em dia, pouca humanidade. Sim. Você estava falando, a gente começou um pouco mais cedo sobre o aluno, né? Acho que o Charles perguntou o que o aluno que vem desse processo, o que ele encontra, ele vai bater na humanidade uma hora. Mas ele veio tão da máquina que quando ele chega, ele dá de frente com a humanidade, ele não sabe o que fazer com aquilo. Fazer. Então, por exemplo, a gente buscando o serviço da capela, eu quero que seja. Esse é um desejo meu de anos já. Acho que a gente, naquele programa de rádio, uns anos atrás, muitos anos atrás, né, gente? Eu comentei sobre isso. Eu gostaria muito de chegar numa comunidade muito pobre e identificar um menino que é muito bom de samba. Ô, Cláudio, mas a gente percebe como que Deus está orquestrando todo esse projeto, que hoje nós estamos dentro da faculdade de Pedro Leopoldo. Dentro da faculdade. Uma faculdade que está com sede de fazer exatamente isso. Inclusive, até recentemente lançou um livro com crianças. Né? Maravilhoso o livro. E que, assim, maravilhoso. Você vai ficar igual pinto no lixo, Cláudio, porque nós estamos juntando aqui a fome com a vontade de comer. Exatamente. Né? A faculdade de Pedro Leopoldo quer, o Cláudio quer, nós queremos. A sociedade precisa. Quer. E hoje nós temos um grupo conosco que é um grupo assim fenomenal, né? Tá maravilhoso. É um grupo Tem maravilhoso. gente de alta expressão na cidade, gente com expressão fora Sim. da cidade. E é justamente juntar a fome com a vontade de comer. A gente tem uma cidade muito rica em talentos. Muito rica. É verdade. Muito rica em todos, todas as áreas. Todas as áreas. Nós descobrimos, trabalhando com a capela agora, que tem uma pessoa que ele é escritor, é músico, é compositor, é artista cênico, numa pessoa. Quantas dessas umas pessoas existem, não estão, né? Por aí? A margem, né? Não tem espaço. Então, a capela é uma instituição, é uma academia que busca, então, dar espaço para esses artistas? Visibilidade. Visibilidade. E formação. A gente quer dar formação. Hoje, projetos sociais com gente dando aula, tem muito. Tem muitos mesmo. A Luciene dá aula em, acho que 800 projetos, né? Que tá caindo. Matozinhos, aqui, faz escola de teatro, faz não sei o quê. Então, a gente quer pegar... Não é normal, não. Não é não. O 440 dela funciona a todo movimento. E quase não dá conta dela, né? Nossa, mãe. A gente foi conhecer uma Luciene, por exemplo, Luciene Lemos, para quem não sabe, a nossa cantora de Pedro Leopoldo aqui. Eu não sabia desse lado dela até ela vir para a capela. Ela não desliga. E umas ideias assim muito afiadas, muito boas, muito centradas, muito bem definidas. Muito bacana de conhecer esse lado da Luciene, que eu não conhecia. Eu sabia da cantora, da atriz. Mas essa coisa da professora, da pessoa que tem uma visão sobre a arte diferenciada, a gente foi conhecer agora. Sim. O Ângelo Issa, eu conhecia as obras dele de ver na internet. Aí fui conversar com o Ângelo. O cara abraçou a ideia e falou, isso aqui é o que eu quero. O Márcio Eusébio, lá da Rua Esporte, tem uma galeria, convida a todos para assistir, para ir lá conhecer. Nossa, a galeria dele A galeria dele bacana, obra de arte dele, assim. Também, né? A do Ângelo também. O Ângelo tem um ateliê fantástico. Acho que foi uma oportunidade de eu e o Charles ir lá visitá-lo. Nossa, eu fiquei encantado com aquilo. Você vê o ambiente de produção do artista. Então, nós podemos dizer que a capela é um espaço que vai... É uma academia, um espaço, um lugar de abraço. Sim. A esses artistas das mais diversas áreas. Hoje, apesar da palavra academia estar lá, a gente pode ter uma ideia errada. Eu queria esclarecer isso aqui, porque isso foi muito discutido nesse processo de formação da capela. Não é uma academia de acadêmicos, pessoas que vão se sentar para tomar um chá
e Fala. discutir um sobre o outro. Sim. Falar assim, eu queria que eu fosse, seu livro, gostei de... Não, não é isso. A capela, na verdade, tem uma visão de para fora. É de pegar esses artistas e falar assim, a gente quer você conosco para te mostrar para a sociedade, para te exibir, para Uhum. trazer interesse sobre o seu trabalho. Além disso, além de mostrar os trabalhos, a gente quer que as pessoas venham para serem formadas. Então, por exemplo, eu tenho um menino que é pichador e dá trabalho, né? Aquela coisa. Você fala, poxa, já foi até preso. Uhum. Mas você olha para a pichação dele e ele tem um talento que Tem está uma escrito arte ali, tem uma arte que está mostrada ali. Aham. Você precisa de transformar. Ele precisa sair de pichador para grafiteiro, que é diferente. Nós temos hoje o melhor do mundo, o Cobra, que eu acho que ele é de São Paulo. Ele faz em prédios, uma coisa gigante. No mundo, né? E ele está no mundo todo e o cara começou pichando o muro. Até que ele descobriu. disso. E hoje ele vive disso, da palestra, da curso. É. A coisa impressionante o trabalho do cara. Mas alguém enxergou o Cobra e falou assim, cara, você é artista. Você não é esse bandido, esse margeado, Aham. amargeado, À né? margem, né? Né? Está um marginal. Você, não é, você é artista, mas você só está pintando no lugar errado. Sim. Com a ideia errada, com a intenção errada. Você tem que mostrar essa arte. E o cara hoje é um Cobra. Ele é um rapaz ainda, né? Ele está com 30 e 40 anos quase. É um jovem. Sim. Tem muita carreira pela frente e que já tem, o que é raro às vezes, o reconhecimento em vida. Ele hoje é um cara que as pessoas pagam para ele ir lá fazer o trabalho dele. E é um trabalho, assim, gigante, né? Fenomenal. Extraordinário. É em prédio, Fenomenal. inteiro. Como diria grafitado o ali. José Wilker, né? Fenomenal. Eu gosto muito dessa arte, dessa cultura, dessa coisa, nas mais diversas áreas, a minha área, a sua, a dele, do outro, que a gente também transforma vidas. Isso. Nós Isso. precisamos é de entrar, porque às vezes as pessoas pensam em. É lógico que a gente não está aqui na Alice no País das Maravilhas, não. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo Sim. precisa de projeção, tanto de coisa. Mas também a gente sabe que não é só dinheiro. Existem as transformações que vêm e elas geram outros recursos. E esse, então, é um dos propósitos da capela. Você quer responder? Gê, você tocou num ponto. Esse foi o ponto fenomenal. Como é que é? Fenomenal. Por quê? Grande Zé O Wilker. Rubem Alves ele dizia o seguinte, que o nosso problema, e talvez seja esse o problema que nós estamos enfrentando hoje, Sim. quando a gente pensa que a tecnologia ou a nova geração pode ser nossa geração ou as gerações passadas que não prepararam essa visão de transformação e no lugar disso foram formatando pessoas, formando pessoas. Então o Rubem Alves ele vai fazer essa crítica. Ao invés de nós formarmos pessoas, Nós precisamos formatamos pessoas. transformar pessoas. Eu gosto demais disso. Porque formar significa colocar numa forma. Sim. E quando a gente fala de arte, de cultura, Não tem forma. não tem forma. Não é? Então, ou seja, a gente precisa explorar de dentro dessas pessoas uma transformação, como aquela, como é que chama quando antes de ser a borboleta? O casulo. O casulo, né? Que ele vai se transformando. Através de um processo. Sim. E o processo é interessante. Mas aqui, o papo está excelente. Bom demais. Nós vamos conversar Nós vamos aqui ter que o dia marcar outro com inteiro. Não, ué. Vamos conversar o dia inteiro. Então, nós precisamos de, infelizmente, nesse momento, colocar um fim nesse nosso podcast. Cláudio Serafim, a gente já percebeu aqui, todo mundo que está vendo a gente, e já percebeu a sua essência de paixão pela arte, principalmente, que é interessante, paixão pela pessoa, pelo ser humano. Sim. Isso é uma coisa muito interessante. Eu gosto mais de gente que de arte. Não é? Isso ficou muito claro para a gente. E aí, o que você fala para as pessoas que estão nos assistindo? Aí ela fica lá pensando, mas como é que vai esse negócio da capela, como é que é isso? Está funcionando? Vai funcionar? Como é que eu faço? Fala para os nossos telespectadores. Primeiro eu queria falar para todos eles. Não tem ninguém que não produza arte. Não existe essa pessoa. Às vezes um cara, ele é péssimo em tudo. Entre aspas, gente, o péssimo aqui é só uma figura de linguagem, uma hipérbole. Mas ele é muito bom em arrumar panelas. Ele chega no lugar e não aguenta. Ele chega numa casa e ele fica botando as panelas alinhadas.
Isso, de uma certa forma, é uma visão artística. Uhum. Né? A gente pensa no movimento clássico da arte, eles prezavam pela forma. Tinha que ter um equilíbrio. E às vezes a pessoa chega ali, mas eu não sei fazer nada. E está organizando coisas. Isso é uma visão artística. Uhum. E a capela veio para ser procurada. A gente não tem vinculação política. Isso ficou claro desde o começo. Nós somos completamente apartidários. Uhum. Nós não queremos nos envolver com isso. E isso é uma coisa complicada de dizer quando você junta um tanto de artista, né? Uhum. Que não vai ter política envolvida, mas nós não temos. Política partidária. Porque política em si, faz parte da natureza humana. da natureza humana, mas Sempre. a política Né? Política partidária. Nós Então, não temos o nome isso. já é ruim, né? Partido. Já tá, rachou no meio, inteiro, né? né? Alguma coisa. A gente não tem isso. Então, todas as pessoas podem nos procurar. Eu não quero saber a sua raça, cor, nada disso. Como ninguém na capela quer. Uhum. Nós queremos a pessoa. Uhum. E quando a gente apaga a luz, todo mundo é igualzinho. E não tem distinção, nem questões partidárias. Nada. E nem nada. questões religiosas também? Nada, Cor, de nada raça, disso, nada. Importa, nada A importa. gente não pode começar um movimento desse dizendo quem não pode. Não, todos são bem-vindos a esse movimento. A gente começou, já estamos com quantos membros já na capela? Agora me 21. fala. Nós estamos com 21. Os 21 compraram uma ideia. Uhum. A ideia de expandir a arte. E aqui isso me permita voltar um pouquinho. E são 21 filtrados. Filtrados, a bem gente escolheu. selecionadas, Por quê? bem selecionadas. Porque se você começa a trazer todo mundo, a gente não consegue se concentrar para fazer esse miolo acontecer. E talvez fique uma pergunta, né, Uhum. para quem está nos assistindo. Uai, mas você está falando que são todos e filtrado? Como assim? Porque a gente Né? filtrou por várias coisas. Tem vários quesitos que nós usamos para filtrar. Por quê? Porque a gente quer uma base sólida. Venha conhecer que você vai saber melhor. A hora que você chegar perto, Jesus dizia, né? Vem e vê. Então, venham, vejam. E eu queria finalizar com isso, assim. Dentro desse movimento que a gente está colocando em movimento, Uhum. a capela tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito de pensar nela. São pessoas preocupadas com pessoas. Isso é muito bom. A gente não está preocupado com artista, entre aspas. Uhum. Óbvio que nós estamos trabalhando com artes, com letras, com teatro, com tudo que tiver de Vai arte. ser extremamente valorizado, mas é a pessoa. pensando... É o resgate da pessoa no seu ambiente. Então, eu não quero chegar, por exemplo, ali no centro da cidade e ter um rapaz que toca um violão e tal. Eu não quero mandar ele para a França. Se ele for, maravilha. Se ele estiver aqui, ótimo, excelente. Em outras palavras, Cláudio, seria uma questão assim, porque quando a gente fala de artes, todo mundo precisa do dinheiro, mas... Por que não viver da caso, arte? Nesse caso, quando você diz assim, né, essa questão que você está dizendo, é porque, de repente, não é o primeiro lugar, Uhum. né? Eu acho que as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Infelizmente, no Brasil, a arte é um negócio secundário. Sim. Cultura é uma coisa muito deixada a quem. Isso não interessa a época, de muitos anos para cá, a cultura foi rebaixada. Na verdade, o que a gente quer, parece que o que a capela quer é transformar a gente e que gente seja apaixonada por gente. Sim, e trazer a minha gente interior para Sim. fora. Sim. Aquela gente que produz coisas belas, coisas bonitas, que edificam, que constroem na vida do outro, que transformam a vida do outro também, a partir de uma transformação pessoal. Você precisa enxergar e valorizar o que você faz. Por isso que eu sempre digo, né, que a arte, ela é transcendente, ela Sim. transcende algo natural, né? Sim. Ô, Gia, mas tá bom demais o papo. Nossa. Não precisa de encerrar, né? Precisamos. É uma pena, né, É uma Gia? pena, é uma pena. Acho que a gente pode A gente vai voltar ter num muitos. outro momento e vamos Vai conversar. ser E tem muito muitos bom. assuntos para a gente tratar com o Cláudio, né? Então, assim, estamos chegando ao final, chegamos, né, ao final desse podcast. Eu queria agradecer muito a sua participação, desejar mais sucesso, Opa. mais paixão pelas pessoas, mais amor, né, pelo que você faz, porque aí, assim, a coisa vai Tá fluindo. fluindo.
Muito obrigada pela sua participação Eu conosco. que fico assim, agradecidíssimo e honrado de estar Cláudio, aqui. você já é uma arte. Trem Rasgação doido. de seda, Oh, né? meu Deus. Mas, gente, trem. nós estamos muito felizes de estar aqui com o nosso amigo nesse segundo podcast, né? E agradecemos imensamente à Faculdade Pedro Leopoldo, Fundação Pedro Opa, Leopoldo, Fundação que Pedro. tem apoiado de uma forma maravilhosa. Obrigado ao reitor Eduardo Nassif, e também ao diretor Aloísio, Laça. que tem sido assim pessoas maravilhosas nos apoiando e fazem parte também da capela. E quanto a você que está nos assistindo, nosso muito obrigada. E o nosso desejo é que você goste muito, que você se apaixone muito e divulgue. Gostou? Divulgue, conte para os seus amigos. Esse podcast, gente, precisa se transformar num sucesso, porque afinal de contas, nós queremos também levar muita informação. A capela está aí para ajudar você. Ficou interessado? Vem conosco. Muito obrigada a você pela audiência. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.